Boa noite a todos. Damos continuidade ao nosso assunto tratado no encontro anterior, a providência divina e a oração. A oração que consegue tudo de Deus. A oração que nosso Senhor Jesus Cristo conferiu o caráter de infalível. Tudo o que pedirdes, eu vo-lo farei. Qualquer coisa que me pedirdes, eu vo-lo farei. Estamos ainda tratando disto. Vamos recordar os 4 últimos textos do nosso último encontro. Romanos, capítulo 8. E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. São Paulo aqui trata, Romanos 8, 27, do tema da oração. Ele diz no versículo anterior que nós não sabemos pedir nem orar como convém, mas o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza e ele age em nós com gemidos inexplicáveis, gemidos inefáveis, gemidos que não podem ser definidos por voz nenhuma, por raciocínio nenhum. Mas o que nos interessa do tema da oração infalível é o protagonista da oração infalível. Por quê? A oração em nome de Jesus é uma oração que obtém tudo. Não é o momento de recordar os padres da igreja que nós já falamos no encontro passado. Muitas explicações bonitas sobre em nome de Jesus, ou seja, com a autoridade de Jesus, com o poder de Jesus, segundo a vontade de Jesus. Mas Jesus é aquele doador do dom, do Espírito Santo. Em tuas mãos entrego o meu Espírito. E não pode ser diferente a oração em nome de Jesus de uma oração no Espírito Santo, pela força do Espírito, Espírito do Pai e Espírito do Filho. Ora, se é o Espírito o protagonista da oração, primeiro ele perscruta os corações, sabe o que deseja o Espírito e intercede pelos santos segundo Deus. Perscruta tudo, sabe de tudo, conhece tudo e intercede pelos santos, intercede por nós. Em nós, ele é o nosso intercessor, segundo Deus. Vejam, há as 2 palavrinhas aqui que fazem toda a diferença no versículo 27, segundo Deus. Então, a oração no Espírito, a oração que tem o Espírito Santo como protagonista, é segundo Deus. Se é segundo Deus, não é segundo os nossos critérios. Portanto, é uma oração que sempre agrada a Deus, porque é segundo Ele. Depois a gente vai ver qual a relação, quando Deus age em nós, da graça de Deus e da nossa liberdade. Eu repito, o que eu já disse, acho que 10 vezes, porque esse é o 10º encontro que estamos tratando do tema da providência. Quando se trata de fazer o mal, a natureza humana nem é forçada por Deus, nem é impedida por Deus, mas tem a permissão para fazê-lo. Mas, quando a natureza humana faz o que agrada a Deus, nem é coagida por Deus, nem é desassistida por Deus, é querida por Deus, que por sua vez auxilia. Deus coopera em tudo, essa expressão, para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Portanto, é muito importante memorizar esses verbos. Não é difícil, não. São verbos fáceis. Para o mal, para a perversidade, para os maus pensamentos, para as más ações da parte de Deus. Permissão, não violação, não impedimento e não participação, colaboração direta. Porque se Deus colaborasse com a nossa participação no mal, colaborasse, ele seria cúmplice. Se Deus forçasse o homem a praticar o mal, blasfêmia das blasfêmias, ele se contradiria. Porque Deus cria o homem à imagem e semelhança de Deus, e Deus é livre. E se Deus concordasse, mesmo que não participasse, mesmo que não cooperasse, se ele
participasse, seria cúmplice. Se ele concordasse, não seria Deus, porque Deus não pode concordar com o mal, ele é Deus. Por outro lado, na prática do bem, desde a conversão até os atos mais altruístas, mais nobres, mais dignos, mais meritórios, sem mim nada podeis fazer. Portanto, se eu penso algo de bom, já é Deus me ajudando a pensar. Sem mim nada podeis fazer. Obviamente, nada podeis fazer. No caso, quem pratica o mal, o sem mim nada podeis fazer se aplica nesse sentido. Se eu não permitisse que você existisse, você não poderia pecar. Está claro? Você não pode pegar a frase de Jesus e descontextualizá-la. Dizer, não, ele disse em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Então, se o demônio está agindo, é com a ajuda de Jesus. Epa, aí não. Isso é uma ilação blasfematória ao extremo. Você pode dizer, sem dúvida alguma, sem mim nada podeis fazer. Jesus dizendo ao diabo, se você existe, é por graça minha. Se você existe, é porque eu permito. E se você usa a sua perversa vontade para enganar os meus, é porque eu permito. Então, nesse sentido, sem mim nada podeis fazer com relação aos maus. Agora, sem mim nada podeis fazer para os bons, para aqueles que fazem o que agrada a Deus. Sem a existência de vocês, vocês não poderiam fazer nada de bom. Segundo, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, o que não tens, que não tenhas recebido. Ou seja, todas as potencialidades, os dons, os carismas, a inteligência, o desejo, o anelo, etc., tudo isso vocês receberam de mim. Até o livre-arbítrio, que eu jamais violarei, nem forçarei, nem impedirei, mas auxiliarei. Ficou claro, mais ou menos, em linguagem bem mastigada, para a gente resguardar a soberania de Deus e o respeito que Ele tem pelo livre-arbítrio do homem, tanto para o bem quanto para o mal. Está claro? Bem, mas isso nós já vimos, mas é sempre bom repetir, é sempre bom mastigar, porque já estamos mais da metade do estudo da providência e é um mistério que, por outro lado, muita coisa pode ser compreendida dele, se bem que muitas interrogações vão sempre perdurar, seja para o sombrio, misterioso, asqueroso, horroroso mistério da iniquidade, com todas as suas manifestações, e a bela, gozosa, jubilosa realidade do mistério da piedade, Deus agindo imediatamente e também pela mediação das decisões humanas, desde as mais simples, que aparentemente são indiferentes, até as mais bonitas, as mais dignas de serem vistas e analisadas, etc. Mas no plano misterioso de Deus existe uma inconcebível, à luz da nossa razão, concatenação de coisas, de fatores, de realidades racionais e irracionais. Porque nada escapa, como nós já vimos, desde uma abelha até uma folha que cai, até um prego que acidentalmente é deixado numa estrada e que pode causar um pneu estourando que, na verdade, desde toda a eternidade, aquilo dali é ou pode vir a ser um fator preponderante para a solução de um problema, talvez a 500 quilômetros dali, ou talvez há 5 ou 10 anos, porque Deus, desde toda a eternidade, determinou que a solução daquela desgraça nas Minas Gerais teve como início um pneu estourado na Groenlândia. Quem somos nós para dizer que não há concatenação nenhuma? Absolutamente! É algo tão grande, o mistério de Deus, pela nossa fragilidade, pela nossa também pequenez no tempo, no espaço, e a nossa capacidade de compreensão que nós não compreendemos. Muita coisa, absolutamente muita coisa, seja para o mistério sombrio da iniquidade, quanto para o mistério belíssimo da piedade, não compreenderemos
causas, razões, efeitos, soluções, procrastinações, retardos e também acelerações, abreviações de realidades. Nós não conhecemos verdadeiramente. Estamos diante de um mistério belíssima e estupendamente grandioso demais para a pobre capacidade desse bispo matuto poder apreender esse que, como São Paulo diz na carta aos Romanos capítulo 11, o abismo da riqueza, da insondável de Deus. Quem conhece os mistérios e os pensamentos do Senhor? Agora, um texto de João 14, um texto de João 15 e um texto de João 16, exatamente o mesmo tema. Abramos, por favor, a nossa Bíblia. O primeiro texto, qual foi? João capítulo 14, versículos de 13 a 14. E tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, vô-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, vô-lo farei. Memorizem bem o versículo 13, porque o texto que nós vamos ler agora em espanhol, e obviamente se a minha tradução for horrível, eu estou pronto a ser dilacerado por vocês daqui a pouco, mas vocês vão me ajudar, até porque o texto vai constar no vídeo que vai ficar na internet, então a tradução não pode ser mal feita. Mas como todo esse discurso, que é o tratado 73 do comentário do Evangelho sobre São João, é sobre esse versículo que acabamos de ler, o versículo 13. Vamos repetir de novo o versículo 13. E tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, vô-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Para ajudar, para acrescentar, vamos ao capítulo 15, porque Jesus vai dizer algo parecido. Todos juntos, João 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Agora que vem o que interessa. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. A promessa é clara, a promessa é bem explícita, tudo. E no capítulo 16, a mesma ideia vai voltar. Ele diz absolutamente tudo. João 16, 23 e 24, todos juntos. Naquele dia não me perguntareis mais coisa alguma. Em verdade vos digo, o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos-lo dará. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja perfeita. Um texto no capítulo 14, um texto no capítulo 15, um texto no capítulo 16, não é por acaso. Quando uma pessoa no mesmo discurso retoma um argumento 3 vezes, o mínimo que se pode esperar desse conferencista, desse palestrista, é que é um tema relevante. Se não o tema central do discurso. Para você falar isso 3 vezes, nos capítulos 14, 15, 16 e depois o 17, que é a oração sacerdotal, Jesus está se despedindo. E Jesus só fala da oração em nome dele, oração que obtém tudo, exatamente na véspera da morte. E isso não é por acaso. Vamos chamar isso de testamento espiritual de Jesus. Testamento são as últimas vontades, os últimos desejos. E o testamento ele tem que ser, também do ponto de vista civil, ele tem que ser claro. Ele não pode usar palavras ambíguas, não pode usar poesia. Aquela decisão é vinculante. Com muito mais razão a pessoa na hora da morte. Aqui, com o devido respeito àqueles que dizem, não, Jesus na véspera da morte, quinta-feira santa, no cenáculo, quando disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. Não, ele estava falando poesia. Quem é que fala poesia antes de morrer? Pelo amor de Deus. Quem é que fala linguagem simbólica antes de morrer? Vocês já viram, já escutaram alguém moribundo dizer as últimas determinações fazendo poesia de Carlos Drummond de Andrade?
ou então de Cora Coralina. Ora, por favor, a linguagem é clara, é direta, é ao pé da letra mesmo, é isto. Bem, não é o momento aqui de tratarmos da interpretação católica de tomar e comer, isto é o meu corpo. Nós somos católicos, esse não é o momento, mas estamos falando de outras últimas disposições de Jesus, e exatamente nesse discurso final, tudo o que vocês pedirem em meu nome eu farei. E ao dizer isso 3 vezes, Jesus está insistindo em algo que é crucial, que torna a oração absolutamente infalível. Muito bem, então agora vamos a Santo Agostinho, que ele vai centrar as atenções só em João 14, 13. Mas eu repito, João 14, 13 é exatamente a mesma coisa que Jesus falou em João 15 e em João 16. Os 3 textos que nós vimos agora. O comentário que Santo Agostinho faz a João 14, 13, esse sermão ele pronunciou na cidade de Hipona, a cidade onde ele foi bispo. Só teve uma diocese, norte da África, se não me engano, Argélia é o atual país onde pertence. A cidade do tempo de Agostinho são só ruínas. Hoje tem uma outra cidade perto desse sítio arqueológico, é uma cidade com um nome muçulmano, porque é um país, pouquíssimos cristãos lá, de grande maioria muçulmana. Bem, ele pronunciou no sábado, dia 17 de janeiro do ano 420, portanto, exatamente há 1600 anos. Vamos lá então, Santo Agostinho, e olha o título dele: Pedir ao Pai e não receber. Quando Deus, por ser bom, digna-se, não nos dá. Atenção, ele não nos dá por 2 motivos. Ou porque o que formulamos não é conveniente, ou porque é conveniente, mas não vai dar agora. Ou vai dar algo muito maior e muito melhor do que aquilo que a gente julga que é o suficiente, e Deus Todo-Poderoso diz: não, é muito pouco para você, eu vou dar muito mais, porque você, não é porque você merece, por favor, ninguém merece diante de Deus, a gente não merece nem existir. 1 aos Coríntios 4, 7, o que tens que não tenhas recebido. Muito bem. E se recebeste, porque te glorias, etc, etc. Então vamos agora à interpretação de Santo Agostinho a orar a oração em nome de Jesus. Porque é uma oração que é sempre atendida. E porque quando não é em nome de Jesus, porque ela não é atendida. Grande esperança garantiu o Senhor aos que nele confiam, quando diz: porque eu vou para o Pai, e qualquer coisa que pedirdes em meu nome, isto eu o farei. Foi, portanto, diretamente ao Pai, de forma que não abandonasse os necessitados, mas que escutasse aos que pedem. Porém, o que significa qualquer coisa que pedirdes? Porque vemos que seus fiéis pedem e quase nunca recebem. Será que porque pedem mal? De fato, isto censurou o apóstolo Tiago, São Tiago, ao dizer: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para investir, para gastar em vossas concupiscências, em vossas imoralidades. Quem, portanto, vai usar mal o que quer receber, antes não recebe, porque Deus se compadece. Portanto, se se lhe pede isto com que o homem se prejudique, escutado, por outro lado, há de se temer que ele dê irado o que propício pode não dar. E Santo Agostinho joga com as palavras e faz uma frase bonita, né? Não vemos que os israelitas conseguiram para o seu mal o que com sua ânsia culpável pediram? Com efeito, esses para os quais chovia do céu o maná, ansiavam alimentar-se de carnes, porque estavam enojados do que tinham e pediam descaradamente o que não tinham.
como se não houvesse sido melhor pedir, não que se desse ao desejo inconveniente o alimento que faltava, mas que, sanado o nojo, o asco, fosse tomado o que estava presente. É o episódio do maná. Deus mandou o maná e eles não quiseram maná, quiseram carnes. E começaram a sentir saudade do Egito. No Egito nós tínhamos carne. Vejam que absurdo. Deus estava dando para eles uma coisa e eles pediram outra coisa. E não foram ouvidos, evidentemente. Muito bem. Com efeito, quando nos agrada o prejudicial e não nos agradam os bens, a Deus devemos pedir que, em vez de que Ele nos conceda o prejudicial, nos agradem os bens. Não porque é mal alimentar-se de carne, porque o apóstolo diz ao falar desse assunto: toda criatura de Deus é boa e nada há de se menosprezar, nada que se tome com ação de graças. Mas porque, como assevera, afirma igualmente esse mesmo, há mal para o homem que come com ofensa. E se com ofensa do homem, quanto mais com ofensa de Deus. Ofensa não pequena contra ele era, nos israelitas, repudiar o que a sabedoria dava e pedir o que ansiava a concupiscência, ainda que eles nem sequer tenham pedido, mas que murmuravam porque faltava. Porém, para que soubéssemos que culpável é não a criatura de Deus, mas a desobediência quanto mais e a ânsia desordenada, o primeiro homem encontrou a morte não por um porco, mas por uma fruta. E Esaú perdeu sua primazia não por uma galinha, mas por lentilhas, ou seja, item 2. O que nos interessa são os parágrafos 3 e 4. O assunto que nos interessa vai vir. Mas para a gente entender o contexto, ele vai buscar no Antigo Testamento exemplos para depois matar o coelho com uma cajadada só nos parágrafos 3 e 4. Mas vamos ainda ao parágrafo 2. Portanto, se Deus não faz algumas coisas visando precisamente o bem dos fiéis que as pedem, como há de se entender qualquer coisa que pedirdes em meu nome, isto eu farei? Será que devemos tomá-lo como dito apenas aos apóstolos? Nem pensar. Com efeito, chegou a isto para dizer, como acima ele já havia dito, acima quer dizer, ele estava comentando um outro texto no discurso anterior, quem crê em mim, também esse mesmo fará as obras que eu faço e fará até maiores do que estas. Assunto de que eu tratei no sermão anterior. E para que ninguém se atribuísse a isto, a fim de mostrar que ele mesmo faz também essas obras maiores, acrescentou e afirmou, asseverou: porque eu vou para o Pai e qualquer coisa que pedirdes em meu nome, isto eu farei. Por acaso somente os apóstolos acreditaram nele? Assim, portanto, dizendo, quem crê em mim, falava a esses, entre os quais, por sua benevolência, estamos também nós, que evidentemente não recebemos qualquer coisa que tenhamos pedido. Se pensamos nestes mesmos felicíssimos apóstolos, achamos que esse que se fatigou, que se cansou mais do que todos, não ele, porém, mas a graça de Deus com ele, rogou 3 vezes, é São Paulo, pediu 3 vezes ao Senhor que se afastasse dele o anjo de Satanás, porém não recebeu o que havia pedido. Lembram que São Paulo recebeu um aguilhão na carne, um espinho de Satanás para esbofeteá-lo, e ele pediu 3 vezes ao Senhor para o Senhor o livrar? Pediu em vão. Pediu e não foi atendido. Qual foi a resposta de Jesus? Basta-te a minha graça. E aí São Paulo glorifica a Deus: quando eu sou fraco, então é que sou forte. Exatamente. Então, São Paulo pediu e não foi atendido. É isso que ele está comentando. Que diremos, caríssimos? Por acaso conjecturaremos, suporemos que nem sequer aos apóstolos ele cumpriu esta promessa onde assevera: qualquer coisa que pedirdes em meu nome, isto eu farei? E por isso, a
quem cumprirá o que promete, se em sua promessa ele enganou os próprios apóstolos? Então repare que ele agora vai responder, mas antes ele armou, digamos assim, um raciocínio interessante para despertar nossa atenção. Foi buscar no Antigo Testamento, eles pediram carne, não receberam. São Paulo pediu para se livrar desse espinho na carne, não foi atendido. Isso quer dizer o quê? Que Deus não enganou, que Deus passou-os para trás, que Deus ignorou o pedido deles? Nada disso. Agora chegamos à parte mais bonita do discurso de São Paulo. Portanto, desperta, homem fiel, e escuta atentamente o que aqui está colocado. Em meu nome. O segredo está aí. Em meu nome. Assevera com efeito: qualquer coisa que pedirdes, não de qualquer modo, mas em meu nome. Portanto, quem prometeu tão grande benefício, como se chama? Evidentemente, Cristo Jesus. Olha agora. Cristo significa Rei. Jesus significa Salvador. Evidentemente, nos salvará não qualquer rei, mas o Rei Salvador. E por isso, qualquer coisa que pedimos contra o interesse da salvação, não a pedimos em nome do Salvador. Já começou a responder. E porém, Ele mesmo é Salvador, não só quando faz o que pedimos, mas também quando não faz. Porque se mostra como Salvador, ao contrário, não fazendo o que vê que se pede contra a salvação. Agora vem um exemplo maravilhoso. Com efeito, o médico sabe do que necessita o enfermo em favor de sua saúde, que contra ela. E por isso, para procurar a saúde de quem pede o contrário, não faz a vontade dele. Interessante. Então, o paciente com, sei lá, qual é a doença que traz açúcar no sangue? Diabetes. Muito bem. O diabético vai para o médico, que já constatou, está com o exame, os resultados, tudo nas mãos, e ele diz: doutor, eu quero comer muito açúcar, eu quero que o senhor me atenda. É um pedido que ele está fazendo ao médico. O médico sabe que ele não pode atender a esse pedido, e não vai atender. E não atendendo, ele não está, claro que está desagradando, claro que está contrariando o pedinte, o paciente, mas justamente porque ele gosta dele, porque ele quer o bem dele. Voltemos então de novo. O médico sabe do que necessita o enfermo em favor de sua saúde, que contra ela. Ou seja, sabe também daquilo que é contra a saúde. E por isso, para procurar a saúde de quem pede o contrário, não faz a vontade deste. Portanto, quando queremos que faça qualquer coisa que pedimos essas coisas não de qualquer modo, mas em seu nome. Isto é, pedimos tais coisas em nome do Salvador. Não peçamos, portanto, contra a nossa salvação. Se o fizer, não o faz como Salvador, nome que é seu para os seus fiéis, pois para os ímpios ele é condenador, aquele para os fiéis que para os fiéis ele se digna ser Salvador. Ou seja, para os ímpios é condenador, para os fiéis ele é Salvador. Faça, portanto, isto: qualquer coisa que quem crer nele tenha pedido, nesse nome, que é para os que creem nele, porque o faz como Salvador. Se, pelo contrário, por ignorância, pede algo contra a salvação, quem crê nele, não pede em nome do Salvador, porque não será seu Salvador se fizer o que impede sua salvação. Portanto, convém
Ao contrário, que não fazendo isso em razão do qual se lhe chama, ou seja, Salvador, faça então o que ele se chama, ou seja, Jesus quer dizer Salvador. Por isso, não só o Salvador, mas também o Mestre bom, para fazer qualquer coisa que tenhamos pedido, nessa mesma oração que nos deu, ensinou-nos que peçamos, para que assim entendamos também que não pedimos no nome do Mestre o que pedimos fora da regra desse magistério seu, desse seu ensinamento. Agora o parágrafo 4º responde a uma questão muito interessante. Porque eu peço e não recebo agora. Já é outro assunto. O parágrafo 3 foi o que eu peço. E o parágrafo 4 vai ser por que eu não recebo logo? Ou por que não estou recebendo agora? Por que está demorando tanto? Oração em nome do Senhor, por favor, em meu nome. Parágrafo 4. Realmente, ainda que peçamos certas coisas em seu nome, isto é, ainda que as peçamos segundo o Salvador e segundo o Mestre, não as faz no momento em que as pedimos. Porém, em todo caso, as faz. Ele não faz agora, mas faz. Então fará. Com efeito, pedimos que venha o reino de Deus. E porque não reinamos imediatamente com ele na eternidade, necessariamente por isso ele deixa de fazer o que pedimos. Com efeito, o que pedimos se difere, não se nega. Olha que bonito. Diferir é procrastinar, ou seja, não vai ser agora, vai demorar um pouquinho, mas eu não vou negar. Virá. Não se difere. Não se difere, mas se difere, mas não se nega. Com efeito, quais semeadores, não cessemos de orar, porque no tempo apropriado colheremos. E quando pedimos bem, por sua vez, pedimos que não faça o que não pedimos bem, porque também a isto se refere o que dizemos em idêntica oração dominical: não nos deixes cair em tentação. Interessante, ou seja, à medida em que eu peço bem, eu estou pedindo que aquilo que eu não peço bem não seja atendido. Se eu peço em nome de Jesus tal coisa, eu estou pedindo que qualquer coisa que não for em nome dele, não me seja dada. Portanto, é uma oração afirmativa, que ao mesmo tempo é uma negativa. Ele enxerga isso e isso é muito bonito. Vou repetir. Quando pedimos bem, pedimos que não faça o que não pedimos bem, porque também a isto se refere o que afirmamos em idêntica oração dominical: não nos deixes cair em tentação. Com efeito, não é pequena a tentação se contra a tua causa está a tua postulação. O jogo de palavras, né? Tu tentas Deus se o teu pedido se apresenta contra ti. Tu estás te acusando diante de Deus. Tu estás caindo em tentação. A tentação de, na oração, pedir aquilo que não corresponde à vontade de Deus. Ou seja, o que torna a tua oração uma tentação para ti, uma provocação a Deus, é que o teu pedido é mau, porque não é segundo Deus. Tu estás pedindo aquilo que tu queres e não o que Deus quer. Por outra parte, para que ninguém suponha que sem o Pai vai fazer o que aos quais pedem, aqueles aos quais pedem, prometeu fazer, não há de se escutar negligentemente o que o Senhor, depois de ter dito qualquer coisa que pedirdes em meu nome, isto farei, acrescentou em seguida, para que no Filho seja glorificado o Pai, se algo pedirdes em meu nome, isto farei. Portanto, de nenhum modo faz isto o Filho sem o Pai, pois o faz precisamente para que nele seja glorificado o Pai. E o faz, portanto, no Filho, o Pai, para que o Filho seja glorificado no Pai, e no Pai o faz o Filho, para que no Filho seja glorificado o Pai, porque o Pai e o Filho são uma única coisa. É grande, é extensa, mas em síntese, eu penso que ele intuiu a ideia central. E ele parte da etimologia
de Jesus e de Cristo. Se Jesus quer dizer Salvador, eu não posso rezar em nome do Salvador pedindo alguma coisa que seja contrária à minha salvação. Por isso, tudo aquilo que eu pedir em nome de Jesus necessariamente condiz com a minha salvação, ou a salvação de outras pessoas, por quem eu estou pedindo. Logo, se eu me desvio dessa concepção da nomenclatura, do nome de Jesus, e Cristo é Rei, Cristo significa Rei, Rei, Salvador, Mestre também, se é Mestre ensina, eu não posso pedir nada ao Pai em nome de Jesus que não condiga com o ensinamento de Jesus. Então, o parâmetro é a pessoa de Jesus, na condição de Salvador, o ensinamento de Jesus e a realeza de Jesus. Rei, Salvador e Mestre. Tudo isso São Paulo viu na expressão em nome de Jesus. Por isso é uma oração infalível, uma oração que obtém tudo, e se não se obtém agora, imediatamente, que ela vai ser concedida, vai. Bem, é claro que na hora das perguntas todos vocês poderão citar N situações que levaram vocês a rezar mesmo, e talvez até estejam rezando ainda hoje para a obtenção de tal graça, ou para o livramento de uma determinada desgraça, ou para o banimento de alguma tentação ou de algum obstáculo na vida de vocês, e certamente vão dizer, eu não tenho recebido, eu não tenho, eu não posso, obviamente, só posso defender Deus como absolutamente o providente, nem inocente, que Deus é absolutamente inocente, sem dúvida alguma mas que Ele escuta as nossas preces, isso é indiscutível, e o seu plano providente de Salvador, de Mestre e de Rei, em nos conceder aquilo que, se forem bens convenientes, e pedirmos em nome de Jesus, que vai ser concedido, vai. Claro que eu não tenho respostas para o famoso caso de Santa Mônica, foram 26 anos. E de outras pessoas que estão aguardando, que estão confiando, que estão pedindo, mas se os pedidos se encaixam nessa tríplice explicação de Santo Agostinho, eu lhes garanto, vai ser atendido. A graça vai ser concedida. Não posso explicar como. Vejam, os limites da minha pobre natureza humana não permitem que eu sonde o insondável mistério da providência divina. Bem, dito isto, agora vamos mudar um pouco o enfoque e vamos tratar de uma realidade, como dizer, aqui usar um adjetivo que nem seja brando, nem seja muito forte, mas vamos nos tornar mais perplexos diante do plano da providência que o Todo-Poderoso se dignou a conceder para nos deixar perplexos quando o assunto é o coração. Romanos 9, de 14 até 18. Então vamos ler todos juntos, porque a frase que vai causar perplexidade, impacto, é a do versículo 18. Mas para a gente entender como São Paulo chegou a ela, vamos pegar aqui o contexto. Todos juntos. Que diremos, pois? Haverá injustiça em Deus? De modo algum. Porque Ele disse a Moisés, farei misericórdia a quem eu fizer misericórdia, terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Dessa forma, a escolha não depende daquele que quer, nem daquele que corre, mas da misericórdia de Deus. Por isso, diz a Escritura ao Faraó, eis o motivo por que te suscitei, para mostrar em ti o meu poder, e que para que se anuncie o meu nome por toda a terra. Agora vem a bomba. Portanto, Ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer.
Eu pediria a vocês que memorizassem quanto possível o versículo 17, porque agora nós vamos investigar no livro do Êxodo, Deus Todo-Poderoso dizendo com todas as letras: eu vou endurecer o coração do faraó. Qual é a finalidade desse endurecimento? Tenham isso em mente, o versículo 17. O versículo 17. Ora, numa linguagem corriqueira, endurecimento ou obcecação, o que é uma pessoa obcecada? Uma pessoa obcecada é uma pessoa, em linguagem bem vulgar, mas não vulgar, é uma pessoa com uma ideia fixa numa determinada coisa. Não, mas não é isso. O obcecado é o obstinado num determinado propósito. Propósito mal, propósito mal. Você não usa o verbo obcecar, eu estou obcecado por uma coisa boa. Não, você está decidido. Normalmente na língua portuguesa nós temos uma riqueza de vocabulários e para umas coisas boas a gente não usa verbos que ordinariamente são aplicados para coisas más, não é? Teimoso. Você não diz que fulano é teimoso na prática do bem, você diz que o teimoso é o teimoso naquilo que é errado. Mas obstinado ou então decidido é uma pessoa decidida na prática do bem. Então, você separa isso na língua portuguesa. O obcecado é o endurecido. É aquele que paulatinamente vai esclerosando, ou seja, transformando as células do seu coração, entenda-se, a alma, em pedra. É um homem que se separa de Deus e, ao mesmo tempo, seu coração vai ficando duro, cada vez mais duro. Outras expressões que são sinônimas ao endurecimento do coração são tapar os ouvidos, engordar o coração, besuntar os olhos, adormecer, demonstrar um espírito desvairado, entorpecido, um espírito mendaz, de sorte que ele fica com a cerviz dura ou coração de pedra. Todas essas expressões se aplicam a um fato bem objetivo. Essa pessoa é refratária a Deus. Nela não há espaço para conselho, para advertência, para admoestação, para penitência, para conversão, para retroação da sua conduta perversa, etc. Este é o coração duro. Mas exatamente por isso, Dom José, se o coração duro traz todas essas nefastas consequências, verdadeiramente isso não agrada a Deus. Por que é que Deus endurece, às vezes, os corações das pessoas, quando na verdade deveria ser o contrário? Vamos analisar, por favor, o versículo 18. Porque no versículo 18, pequenino como ele é, a gente já tem uma fagulha de explicação. Ele usa de misericórdia, ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. O texto autoriza a gente a dizer que aqueles a cujos corações ele endurece, que ele não tem misericórdia? Não. Dê uma olhada no versículo 17 que a gente vai perceber, porque vamos tratar agora do faraó. Ele endureceu o coração de faraó. São Paulo está falando no versículo 17, o que nós vamos analisar agora. Deus endurece o coração de faraó. Mas a gente vai ver textos também em que não é Deus quem endurece, é o próprio faraó quem endurece. Então nós vamos ver agora, dá tempo ainda a gente começar a ver, Deus dizendo a Moisés: eu vou endurecer o coração do faraó. A finalidade nós já sabemos, ela está ali no versículo 17. É claro que alguém poderia retrucar, mas Deus não poderia endurecer o coração de faraó somente com uma praga, a primeira, transformar a água em sangue? Por que esperou a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, e só com a 10ª é que o faraó abrandou o coração, e por pouco tempo, porque depois o coração dele voltou a endurecer, e ele se arrependeu de ter deixado os hebreus partirem, reuniu o exército e foi atrás.
É claro que, se você hipotiza situações que na verdade não aconteceram, o fato é que aconteceu desse jeito. E a finalidade foi essa do versículo 17. Muito bem, então agora vai começar um assunto da providência divina misterioso. Misterioso e doloroso, por favor, porque não é fácil. Aqui eu vislumbro as santas mulheres que casaram com homens de temperamento duro, difícil, de uma convivência dramática, e vice-versa também, sim, perfeitamente. Às vezes ele é o santo e a pessoa desafiadora é a esposa, etc. E por que tantos anos? E às vezes por que o matrimônio chegou à falência? Não tinha mais condição de conviver. Cada um teve que seguir o seu caminho. E ele, ainda hoje, é cabeça dura, é coração duro. Não retrocedeu 1 centímetro, ou às vezes ela. Ele, um santo, conviveu com ela, etc. E ela hoje, já seguindo o seu caminho, continua a mesma pessoa. Isso sem falar em âmbito de trabalho, em âmbito também político, social. É um desafio. E que, por vezes, Deus é o autor direto desse endurecimento. Como, Dom José? O senhor está dizendo com essas letras? Não, com as minhas letras não. Êxodo capítulo 4, versículo 21. O assunto é fascinante. Peço a todos que não percam a próxima aula, porque isso é uma aula, concatena-se com a outra. Eu não posso repetir tudo o que eu disse na aula anterior, por favor. Êxodo capítulo 4, versículo 21. O Senhor disse, todos juntos, o Senhor disse a Moisés: agora que voltas ao Egito, cuida para que todos os prodígios que te concedi o poder de operar, tu os faças na presença de Faraó. Mas eu endurecerei o seu coração e ele não deixará partir o povo. Alguém pode dizer, parece-me uma contradição, a primeira frase com a segunda. Parece. Porque se na primeira eu estou te ordenando que tu faças prodígios na presença dele, a finalidade não seria para abrandar o coração, para convencê-lo? Como é que o mesmo Deus que manda Moisés fazer os prodígios na presença do Faraó, o mesmo Deus que envia Moisés endurece o coração do Faraó? E agora? Ainda temos um outro versículo, por favor, capítulo 7, versículo 3. O coitado do Moisés, como vocês sabem, era gago. Por favor, capítulo 6, versículos de 28 a 30, Moisés foi uma vez, ele debochou de Moisés, e Moisés reclama. Vamos ler os versículos 28 a 30, no capítulo 6. Quando o Senhor falou a Moisés no Egito, ele o fez nestes termos: eu sou o Senhor, repete ao Faraó, o rei do Egito, tudo o que eu te digo. E Moisés respondeu-lhe: eu não tenho o dom da palavra, como me ouvirá o Faraó? Coitado, além do problema da dicção, ele não tinha o dom da palavra. Deus foi concedendo para ir, né? Muito bem. Então vamos agora a Êxodo, capítulo 7, versículo 3, todos juntos. Mas eu endurecerei o coração do Faraó e multiplicarei os sinais e meus prodígios no Egito. De novo, alguém pode dizer aqui, mas parece uma contradição. Deus vai endurecer o coração e vai multiplicar os prodígios. Qual é a finalidade dos prodígios? No caso, as pragas. Não é abrandar o coração do Faraó. Não é convencer o coração do Faraó que ele está lidando com um povo que tem um Deus todo-poderoso, que ele não brinque com esse Deus, porque mais desgraças virão. Por que então Deus se dignou endurecer o coração de Faraó? A resposta vai ser dada, mas não hoje, porque estamos só apresentando o problema. Capítulo 9, versículo 12, ainda em Êxodo. Então reparem no contexto que a primeira praga, no capítulo 7, as águas se transformam em sangue. No capítulo 8 vem a segunda praga, as rãs. Também no capítulo 8, a terceira praga, os mosquitos.
Depois vem a quarta praga, as moscas. A quinta praga, a mortandade do gado, já no capítulo 9. E aí na sexta praga, úlceras. Vejam o versículo 12, todos juntos. O Senhor endureceu o coração do faraó, que como o Senhor havia predito, não ouviu Moisés e Arão. Capítulo 10, versículo 1, Êxodo, todos juntos. O Senhor disse a Moisés: vai procurar o faraó, porque lhe endurecia o coração e o de sua gente, para manifestar no meio deles. Deus aqui está dizendo de forma clara: eu lhe endureci o coração, vá procurá-lo. É como se ele dissesse: vá procurá-lo, mas de antemão já digo que ele está de coração duro, e ele não vai ceder para você, mas vá. Que coisa estranha. É estranho, humanamente falando, é. Capítulo 10, versículo 20, por favor. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, que não deixou partir os israelitas. O desavisado pode dizer: mas o que é que Deus quer? Ele quer que o povo vá embora. E está endurecendo o coração do faraó. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Como é que se explica esse mistério, Dom José? Agora capítulo 11, versículo 10. 10 pragas, 9 pragas foram enviadas e ele não abrandou o coração, porque Deus endureceu o coração dele. Então, capítulo 11, versículo 10, todos juntos. Moisés e Arão tinham operado todos esses prodígios em presença do faraó, mas o Senhor endureceu o coração do faraó, que não permitiu aos israelitas partirem de sua terra. Depois da 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, o coração dele abrandou. Só que voltou a endurecer. Por favor, Êxodo capítulo 14, versículo 4. Vejam, o povo já tinha saído do Egito, já estava caminhando em direção ao Mar Vermelho. E agora sabe o que é que Deus vai dizer? Eu vou endurecer o coração deles e eles vão perseguir vocês. Mas como é possível isso? Primeiro endureceu durante 9 pragas. Abrandou o coração. Os hebreus partiram. Depois, Deus volta a endurecer o coração deles, do faraó. Por favor, Êxodo 14, 4. O povo já está às margens do Mar Vermelho. Vejam agora o que acontece. Todos juntos? Endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Mas eu triunfarei gloriosamente sobre o faraó e sobre todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Os israelitas obedeceram. Bem, no próximo encontro, nós vamos, com a ajuda dos grandes doutores, dos grandes escritores eclesiásticos, Santo Agostinho, Hipona, Orígenes, em Alexandria, no Egito, São Cesário de Arles e outros santos doutores que têm explicações belíssimas para este assunto. No próximo sábado, no próximo encontro, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver, já vimos Deus endurecendo o coração do faraó, mas vamos ver também que, malgrado isso, o próprio faraó, com sua vontade, quis endurecer o seu coração. Então, como explicar que Deus endureça o coração de uma pessoa? Será que Deus quer que a pessoa continue no pecado? Não quer. Então, como entender? Deus endurece o coração de uma pessoa. E mais, no próximo sábado, no final do nosso encontro, no próximo encontro, eu vou fazer um pedido para vocês. Talvez um pedido que, na oração, pouquíssimos tenham formulado. Senhor, endureça o coração daquela pessoa, para que ela não se converta. Pelo menos por enquanto. Adivinhem quem
formula esse próprio pedido. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus capítulo 13. Não, Dom José, o estudo da providência está deixando meu quengo virado. Porque nunca ouvi dizer que na oração eu deva pedir para Deus endurecer o coração de uma pessoa. Pois vai aprender, sim senhora, vai aprender. Mateus capítulo 13, versículos de 13 a 15. Às vezes é preciso pedir a Deus que certas pessoas não se convertam. Como é a história, Dom José? Minha cabeça vai pirar. Vai não. Porque é o próprio Jesus. Depende da intenção, depende do contexto, depende da situação. Escute bem a explicação que Jesus dá depois da parábola do semeador. Antes de explicar a parábola, por que é que Jesus só fala em parábolas para a multidão e para os seus ele explica o sentido. Versículo 13. Eis porque lhes falo em parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam nem compreendam. Como é a história? Jesus aqui está dizendo que aquilo que ele disse não é para todo mundo compreender, não é para ficar tapado mesmo. É para ficar boiando, como se diz na minha terra. Eu não entendi nada. Ele não é para entender mesmo, não. Determinadas pessoas não convém, não é bom, não se deve ser claro. As coisas de Deus para certas pessoas, em certas situações, não podem ser dadas. Não deis pérolas aos porcos. A melhor coisa que você pode fazer para uma pessoa de coração duro é deixá-la na dureza, em certas situações. Não convém que ela compreenda, não convém que ela entenda. É Jesus quem diz isto. Avante, por favor. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías: ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis, olhareis com vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se endureceu. Se endureceu, olha o verbo aqui na voz passiva. Taparam seus ouvidos, fecharam seus olhos para que seus olhos não vejam, seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e eu sarei. Aqui está o mistério. Há determinadas pessoas que ouvindo saram, que escutando compreendem, que sendo aconselhadas retroagem, mas outras, e esse é o plano misterioso de Deus, vão ser saradas, mas não agora, porque Deus permitiu. Vão permanecer duras, teimosas, tapadas, recalcitrantes, fechadas. Árvore grande, cheia de maus frutos. Pois bem, é o assunto fascinante que entramos agora. Bem-vindos ao tema da providência que nos surpreende a cada dia. Boa noite, até o próximo encontro, se Deus quiser.